Com fraseação, como é que vocês estão, meus amigos, amigas, inimigos, simpatizantes? Hoje eu falo diretamente do meu carro porque estou em deslocamento para tabelar com esse menino, cara, que eu vi nascer. Nunca tive a honra de trabalhar no mesmo time, mas ele começou lá, ó, degrauzinho por degrauzinho, viu, Chico Lang? Esse aí Opa, veio de baixo, cara. Chegou no topo da nave mãe TV Globo e hoje está desempenhando a carreira de influencer? Seria isso, André Hernan? Um beijo, obrigado, meu querido. obrigado, Silvestre, Chico, abração, pô, prazer estar aqui, cara, com vocês. Cara, acho que, não sei, acho que eu continuo dando informação, acho que meu barato é continuar dando informação, mas agora de uma maneira diferente, de uma maneira mais leve na internet, não menos difícil do que na grande emissora, na grande televisão, na grande mídia, mas é um desafio que todos os dias é um degrauzinho que eu também tô subindo e estou muito feliz aí com esse momento no YouTube, fazendo várias coisas por aí, enfim, transmissões Amazon, YouTube, Casemiro na Copa, a minha coluna de mercado no UOL, que também é uma novidade para mim, né? Eu não escrevia, então agora eu estou escrevendo também. Então, assim, toda uma fase muito legal da vida e uma fase de descobertas e de desafio diário. É um multicomunicador, Chico Lang, esse garoto aí, ó. É verdade, mas a maior qualidade dele, você não falou e nem ele, que é torcer para o Corinthians. Né? Opa! Grande André. Aí eu já não sei. Aí eu já não sei. Aí é com você. Esse bastidor é com você. Se vira aí, André. Não, é porque acho que o Chico me viu aqui de preto, a parede branca ao fundo aqui, acho que talvez tenha cometido esse ato falho. Faltou colocar um vermelhinho aqui atrás. Ah, muito obrigado. Eu não queria entrar nesse mérito, porque nunca se sabe, né? Muito bem. Eu e Chico Lang somos jornalistas que abrimos a nossa alma e o nosso coração clubístico, não misturando com o jornalismo, né? Mas a gente revela. E você, agora, de uma certa forma, também está revelando o seu time de três cores, André, né? Não, agora a internet te traz essa leveza, né? Antes era difícil você estar numa Globo, né? E até tinha uma questão no regimento interno lá da gente não revelar, não falar isso, não chegar e falar assim, olha, eu torço para tal time e tal. Hoje está bem mais leve, né? Hoje a situação está bem mais leve, e no meu caso foi muito sem querer, né? Eu estava falando com o pessoal do Flow, né? Lá do Igão 3K, do Dave Jones lá. E aí eu comecei a falar, sabe aquela coisa de você começa a se empolgar, e aí o papo fica legal e tal. Eu soltei uma gafe lá, porque eu estava falando assim que o time que eu torço, os outros dirigentes, quando você vai apurar uma notícia ou conversar com algum dirigente, tomar um cafezinho, aquela coisa, os dirigentes dos outros clubes vinham me perguntar, e aí, como é que tá teu time? E era sempre muito legal isso, porque sempre rolou um respeito, né? Então, eu ia conversar com dirigente do Palmeiras, dirigente do Corinthians, os caras, pô, teu São Paulo, hein? E eu acabei falando isso sem querer. E aí ficou uma coisa meio que engraçada tal, e tomou uma proporção bacana. E eu recebi muita mensagem na época, isso já faz um ano, de torcedor de outros clubes falando, pô, independentemente do time que você torce, você sabe que você respeita os outros clubes, nunca falou mal, aquela coisa toda, então foi uma onda positiva. E hoje eu sou muito tranquilo em relação a falar sobre o São Paulo, sobre a minha paixão que começou lá em 1992, 93, 91, na verdade, com aquele timaço lá que dá muita saudade. Da era Tele Santana. Fala aí, Chico. Me diga uma coisa. Vamos falar um pouco de carreira, né? Porque, na verdade, você entrou no jornalismo pela porta da frente, né? Você estava na Globo, né? A maior emissora de televisão, eu acho, na América Latina, né? Muita gente acha que não, mas eu acho que é. E você, naquela época, você era um repórter sóbrio, um repórter que não dava risada, né? Um repórter. E a gente sabe que você é exatamente o contrário, né? Então, eu te pergunto, André, até que ponto o Globo influenciou no seu estilo? Isso é importante saber, porque, por exemplo, eu nunca tive esse tipo de problema. Eu sempre fui um Chico Silvestre, por exemplo, que é um cara assim também intenso, né? Ele nunca precisou seguir normas, essas coisas todas. E você seguiu. Então,
ponto a Globo influenciou no seu estilo, né? E hoje, como é que você encara tudo isso? Pô, Chico, isso é muito legal, assim, sabe? Porque eu me lembro que numa determinada época, a minha porta de entrada na reportagem era uma época difícil, eram poucas oportunidades e eram grandes caras que trabalhavam lá na reportagem à época. Imagina, o time da Globo tinha Mauro Naves, Pedro Bassan, Abel Neto, Fernando Rocha, muita gente boa. E eu era um garoto que estava ali pedindo passagem, ali querendo segurar o microfone. Depois veio o Thiago Leifert. No Sport TV a gente tinha o Cereto, que para mim acho que é um dos melhores repórteres de transmissão que eu vi, perguntador na saída de campo. Foi um cara que eu me inspirei muito. O Marco Aurélio Souza, o gaúcho, que é excelente contador de histórias. Então, assim, eu cresci e fui vendo profissionalmente esses caras, aprendendo com esses caras. Então, quando chegou a minha vez, foi com muita dificuldade, porque eram escassas as chances. E quando eu cheguei, a minha porta de entrada foi o surf. Eu comecei a cobrir surf e skate, que eram os esportes ali alternativos e que você tinha uma oportunidade. Então, quando o André Rizek, que era chefe de reportagem na época, me deu a primeira chance num jogo de Série B, aí eu agarrei aquela chance e falei, aqui eu não solto mais. E foi aí que começou um pouco da minha trajetória. E eu me lembro que quando começou a ter essa coisa da leveza ao falar, eu fui para um lado mais engraçado, assim. Eu fui para um lado assim porque eu via que era uma porta de entrada, porque o surf e o skate eram modalidades que te deixavam. A gente fazia transmissão na praia de bermuda, então naturalmente era uma coisa mais leve. E aí teve um dia que 2 chefes viraram para mim e falaram assim: olha, você tem esse perfil de apuração, você é repórter, tem o jornalismo na veia. Cara, não faz brincadeira. Vai pro lado mais sério da notícia que você vai se dar bem. E assim, barba e cabelo comprido, nem pensar. Então, assim, eu tinha que entrar num padrão que era um padrão, assim, de repórter de camisa, de cabelo curto, de barba feita e da seriedade. Ó, notícia em 15 segundos. Transmissão na Globo era 15 segundos que você tinha para dar a informação inicial, porque senão você estourava o tempo. E muitas vezes a gente nem entrava ao vivo, era um pré-gravado, porque as pessoas queriam cronometrar o tempo, então a gente tinha muito pouco espaço, né? E tinha um formato e existia uma formalidade. Hoje, eu não me vejo mais como aquele André de 15 segundos, não me vejo mais falando da maneira que eu falava. Hoje, até as entrevistas que eu faço no YouTube são entrevistas mais leves, as pessoas sorriem mais, não tem aquele clima um pouco mais de tensão mesmo, aquela coisa do atenção, 5 segundos, vai entrar no ar, e não sei o quê, que até o entrevistado se sente mais preso ali, né? Então, hoje no YouTube, a gente já está ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui, não sei o quê, sabe assim, tipo, é um outro jeito de comunicar, que para mim hoje também é um desafio. Por quê? Porque eu sou da escola do 15 segundos, da seriedade, da camisa, da barba feita e do cabelo curto, né? Muito bem. E continua aí, continua, Chico. Tá legal. Não, isso que o André está falando é bastante importante, porque eu acho que não dá para o cara ser um bom influencer, assim, influenciador no YouTube hoje, se ele não passou pelos 15 segundos, né? Por que os 15 segundos são importantes? Os 15 segundos são importantes porque ele obriga você a se organizar o seu discurso. Seja ele escrito, seja ele falado, você é obrigado a organizar o seu discurso em segundos. Então, isso é um exercício mental espetacular e toda pessoa que está no jornalismo e passa pelos 15 segundos, né, ela tem sucesso. Ela tem sucesso em qualquer setor, na televisão e também na... O que você acha disso, André? Não, Segure sua resposta, só um minutinho, André, por favor. Vou fazer como o meu saudoso avô J. Silvestre. Segure a sua resposta. Osmar Garrafa adentra ao recinto virtual. Acho que lá da Torre, Avenida Paulista, número 900, antes do Garrafa, antes da resposta do André, antes do Chico continuar tabelando com a gente, Starbox no ar, o nosso purificador, o nosso patrocinador exterminando germes, bactérias, Covid-19, etc e tal. Por favor, Dudu, rode o filminho do Starbox.
Bem, meus amigos, estamos aqui no bar Pirajá e de repente eu olho, estou na minha mão esquerda com um aparelho Starbox, aquele que purifica e limpa a área. Bob, explica em rápidas palavras como é que funciona esse aparelho milagroso. Chico, esse aparelho milagroso funciona da seguinte forma. Tem um ventiladorzinho, puxa o ar sujo, tem uma câmera de descontaminação aqui dentro e joga ar limpo para fora. Ele elimina vírus, fungos, bactérias e previne contra a rinite. E o coronavírus, dá pra segurar essa também? Chico, tem laudo da Unicamp que extermina o coronavírus também. Pede lá, CL15 é o número do cupom, Chico Lang 15. E aí você vai ter um Starbox aí na sua casa para limpar a área. Boa noite, Silvestre. Boa noite, meu amigo Chico Lang. E boa noite mais que especial ao meu parceiro, meu irmão, Andrezinho Hernan, né? Talento puro do jornalismo, nova safra. Apesar que já tá rodadinho também, com muita experiência. Mas é muito legal ver o crescimento do André Hernan, que é da casa, se formou aqui na Casper Libero, né? E que tem uma carreira brilhante que dispensa a apresentação. Estou feliz, estou na resenha com vocês, estou acompanhando o papo. Desculpa aqui, cheguei só um pouquinho atrasado, estava saindo do 8º para o 7º andar. Estou na área. Porque aqui, nesses canais, né, André, é o que a gente tava falando, né? Não tem a pressão dos 15 segundos, cara. O garrafo pode chegar um pouquinho depois, e a gente segue na mesma toada. Ô, Andrezinho, eu que estou fazendo faculdade de jornalismo agora aos 50, porque eu aprendi tudo na rua, imitando, vendo os meus ídolos, né, com os meus chefes, etc e tal, alguns deles estão aqui. Eu, às vezes, quando estou na internet, como agora, eu me sinto muito livre, mas muito livre, e a censura, cara, o meu limite, cada um tem o seu limite, né? A minha própria censura, o meu próprio cuidado, o filtro, ele fica mais flexível, velho. É preciso tomar um cuidado extra ou pode tudo? Eu acho que tudo tem limite. Eu acho que tudo tem limite. O Chico tinha perguntado sobre a questão de informar nos 15 segundos, a importância disso para hoje você ter uma liberdade maior. E eu acho que esses 15 segundos lá atrás, e aquela coisa de ter passado por uma escola de grandes caras, tipo, citar aqui Kleber Machado, Noriega, próprio André Rizek, que para mim ele é um grande jornalista, um grande amigo, um cara que me ajudou muito, Lédio Carmona, esses caras da velha guarda do jornalismo, daquele jornalismo raiz, vamos dizer assim, foram muito importantes para mim. E chega um ponto que eu me peguei pensando numa coisa assim. Antes eu ia fazer um jogo na TV aberta, na transmissão na Globo, e o coordenador soprava na orelha. Não entra tanto, entra só quando você tiver o filé mignon da notícia. E aí teve um dia numa transmissão do YouTube do Paulistão que a coordenadora entrou no meu ouvido e falou assim: André, faz 5 minutos você não entrou, você precisa entrar mais. Pode entrar dando informação, a gente quer que você participe o tempo todo. E aí eu, na minha avaliação de repórter, mesmo tendo uma participação um pouco mais ativa, não adianta eu chegar e falar assim, olha, o Rony fez o 7º gol dele na temporada. Eu acho uma bobagem isso, porque já vai ter um GC lá escrito 7º gol do Rony. Então eu tenho que pegar algo que a câmera não está pegando. É a frase do Silvio Luiz, o que é que só você viu? Né? Então a gente tem o privilégio de estar num banco de reservas do lado e ver coisas que a câmera não está te mostrando o tempo todo. Então, você está lá para isso. Então, assim, esse meu exercício que foi lá da TV Globo, de entrar somente com o filé mignon, aquilo que é realmente muito bom, você consegue tirar muitas coisas boas durante a transmissão. E aí a transmissão no YouTube, para mim, foi maravilhosa. No dia que eu entrevistei o Rony, eu falei do Rony, mas no dia que eu entrevistei o Rony no banco de reservas, depois de uma substituição, com o jogo rolando, o Luiz Felipe Freitas falou, repórter raiz, a moda antiga, entrevistar o cara durante o jogo e tal, porque hoje não existe mais com os protocolos. Mas se não fosse a minha percepção lá atrás e a minha, vamos dizer assim, os caras
te colocando numa caixinha ali para você se moldar aquele modelo de trabalho de 15 segundos da TV aberta, cara, acho que eu não iria me divertir como eu estou me divertindo hoje. Garrafa, cansei de entrevistar jogador no banco, louco pra entrar, e aí, o professor não te põe, cara? O professor não te põe? Quando eu fazia rádio, e os protocolos eram outros. Fique à vontade aí, ô Garrafa, para fazer uma tabelinha. Então, primeiro que é muito legal a gente ver o sucesso que o André está fazendo. Né? E está fazendo por quê? Porque é um cara legal? Claro que não é só por isso. O André é muito bom no que faz. O André, ele se preparou para isso. Né? A gente percebe hoje que a internet, ela, como disse o André, eu concordo com ele, né? Ela não aceita tudo, mas ela aceita quase tudo. Tem muita gente falando, e muita gente, com todo respeito, sem conteúdo, mas está aí o espaço e tal. Então, você não é o fato de você estar num canal de internet, que você, qualquer um de nós pode abrir em 10 segundos esse canal, e a gente está no ar falando para um número X de pessoas, que pode ser um número Y futuramente, mas você tem que saber o que você está falando. E esse é o grande diferencial do André Hernan. Porque hoje tem muita gente que só comenta futebol, vem aqui, fala e tá valendo. Tem gente que consome isso. Mas o André, ele tem o diferencial porque ele pratica jornalismo na internet. O André, quando ele sai da TV Globo, na minha visão, quando ele sai da TV Globo, né, que já era um cara que trazia notícia, isso a cada vez está sumindo. A notícia, praticamente, ela não vem, ela vem através das redes sociais, dos canais oficiais. E o André, não. O André, ele sempre tem algo para te trazer. E ele traz isso para a internet, porque a internet acaba sendo um local um pouco mais cômodo. Não, aqui não vai ter a cobrança, não preciso dar uma notícia. Não, o André, ele vem com esse pensamento. Ah, hoje tem uma notícia nova. O cara vai lá ver o André porque ele tem uma notícia para dar. Se não tem, mas pelo menos o cara sabe que ele está procurando, que ele está atrás da notícia. Entendeu? Então, eu entendo que esse é o grande diferencial do André Hernan de tudo que a gente está vendo. E, repito, tem espaço para todo mundo e não estou criticando ninguém, mas falo que é por isso que o canal do André é um sucesso, e foi um sucesso assim, ó, muito rápido, porque ele já tinha conteúdo lá atrás. Aí a pergunta que eu faço a você, André, que deve ser a curiosidade de muita gente, como foi a decisão de sair da TV Globo, que é o local, hoje talvez nem tanto, né? Mas que todo mundo que pensa em fazer jornalismo um dia fala, pô, quero trabalhar na Globo, velho. Né? Você estava na Globo num grande momento e pega todo mundo de surpresa, inclusive seus amigos. O Andrezinho está de saída. Como foi essa decisão? Acho que isso é legal a galera saber, porque tem muita gente que vai nos ver, muita gente está nos acompanhando agora, de dia, de manhã, de tarde, de noite, em qualquer horário aí, e, não, porque eu quero ser influência e tal. Então, essa experiência de você estar num lugar que era o sonho de muita gente, você falou, para mim deu, porque agradeço demais, mas eu tenho um outro caminho a seguir. Como é que foi esse processo, Andrezinho? Cara, Garrafa, assim, não foi muito difícil, não foi uma escolha difícil, eu não pensei muito. Depois da Copa de 18, eu estava assim, cobrindo seleção brasileira, vinha cobrindo seleção brasileira, e na Copa de 2022, existia já um olhar assim de tipo, poxa, né, o que vai ser depois de 2022? O que eu vou querer como repórter depois da Copa de 2022? Então, eu já estava pensando que o meu tempo ele precisava ser um tempo assim onde eu tivesse desafio. E eu estava com muito medo e já estava com muito receio de cair numa zona de conforto. Porque eu estava no meu principal momento, eu estava fazendo tudo. Eu sabia que se tivesse final de Libertadores, eu estaria. Se tivesse final de Copa do Brasil, eu estaria. Né, na Copa do Mundo, do Catar, certamente eu estaria. Né? Então, eu estava com muito receio que ia ser o meu depois de 2022. E eu sentia que eu precisava me desafiar. Então, eu chegava, por exemplo, na redação, participava dos programas, fazia a transmissão, fazia a matéria do Globo Esporte, do Sport TV News, e o que mais me dava desafio todos os dias era o GE Site, era o digital. Por quê? Porque era uma coisa assim de você tem que ter toda hora uma na manga, você tem que ter toda hora uma na manga, você tem que estar com uma apuração fina, você não pode dar brecha. E aquilo era muito legal. Por quê? Porque me desafiava.
E aí, quando eu comecei a olhar para o digital e ver que a TV estava assim, ficando muito. O Globo Esporte é um programa feito pelas pesquisas para uma senhora de 60 anos que está em casa vendo TV. Então, as matérias eram direcionadas. Vamos falar do Yuri Alberto, mas não vamos falar do desempenho do Yuri Alberto, vamos falar da família dele, que ele vai buscar a filha na escola, vai buscar a irmã na escola cantando. Então, eu via que aquilo não era muito a minha cara. E o meu desafio sempre estava ali todos os dias, ou no Seleção com o Rizek, de manhã com o Barreto, e na internet, e no digital. E o digital me dava assim muito... Cara, isso aqui é muito louco, porque é uma resposta imediata e tudo mais. Então, quando teve a janela de transferências de 2022 de janeiro, o Sérgio Gandolfo, vocês conhecem muito bem, que trabalhou com a gente na Globo e é um dos diretores lá da agência, da NWB, ele me mandou, falou, você tá bem no digital, tá solto, tá dando risada e tal. Quais são os seus planos? Eu falei assim, cara, meus planos estão aí, estão abertos, eu tô adorando o digital. Ele, mas, poxa, e a televisão? Eu falei, cara, a televisão eu amo, adoro, tal, o que eu faço, me entrego, mas eu não sei o que vai ser depois da Copa. Pô, então vamos conversar. E começamos a conversar e tal, e aí veio uma proposta de fazer um canal, de ter a liberdade, de poder fazer a publicidade, de poder fazer tudo que eu estou fazendo hoje está acontecendo. Tudo que me foi proposto assim, na época está acontecendo, e eu falei, cara, acho que eu cumpri a minha missão, né? Eu fiz 2 Copas do Mundo, fiz Olimpíada, final de Olimpíada, final de Libertadores, final de tudo que você pode imaginar, então eu cheguei à conclusão de que a minha missão então estava encerrada ali na televisão. E eu comecei esse desafio, porque era o que eu queria, era sentir o sangue correr na veia e falar, cara, agora é comigo, e é um negócio novo, e eu vou ter que vencer esse bicho aqui. Então, foi muito assim, na base da coragem mesmo, de ter coragem e convicção de começar um processo novo. Se você me permite, Silvestre, só mais uma pergunta sobre esse tema, e o André ele encerra praticamente a resposta com a palavra coragem, e o André, apesar dessa cara de menino, ele já é casado, ele já é pai, né? Uma coisa... essa coragem de nós jornalistas, todos nós, né? Quando a gente sai da faculdade, quando a gente sai do colégio, a gente é sonhador, a gente quer... Vamos embora, cara, vamos para dentro. Mas você tá num local onde muita gente queria estar, com visibilidade. É verdade que não satisfeito 100%, que é natural em todos nós quando estamos numa empresa, porque a gente tem as nossas ambições, mas temos regras a cumprir, e isso faz parte em qualquer segmento. E tem o aspecto financeiro. Aí, claro que você recebe um convite, a gente conhece muito do Serginho, dos profissionais que trabalham na empresa que te fez o convite, mas bateu a insegurança de trocar o aspecto financeiro mesmo, né? Sem entrar em valores, mas eu estou aqui consolidado numa situação e vou para uma aventura. Talvez a palavra aventura não possa calhar aqui, porque a gente já sabe das possibilidades, Sim. Mas a incerteza de se esse canal não vira, e se a publicidade não chega, como é que eu vou pagar o leite das crianças? Como é que você lidou com isso? Eu lidei assim, eu penso assim que teve um chefe, né, um chefe que nem era da minha área, que virou para mim, na minha saída, e falou uma coisa assim, hoje você tem repórteres, né, que são os repórteres do Sport TV. Durante muito tempo eu fui o André do Sport TV. O André do Sport TV. E esse cara falou assim, cara, hoje você sai daqui como o André Hernan, e não mais como o André Hernan do Sport TV. Então você já tem uma marca. Ele falou assim para mim, cara, se der tudo errado, que não vai dar, você vai ter um monte de porta aberta, inclusive aqui. Então, assim, eu tinha essa certeza e essa convicção dentro da coragem de que ia dar certo e de que as coisas iriam acontecer. E eu não imaginava que ia acontecer tão rápido. Não imaginava que ia acontecer tão rápido. Eu imaginei um canal ali tendo que fazer os vídeos diários, como a gente faz 2 por dia, as lives e tal, mas eu ia ficar muito focado no canal. E, de repente, aparece um convite, Casimiro, transmissão de YouTube, Amazon Prime, que o Thiago, logo antes de eu estrear o canal, o Thiago já tinha me convidado para fazer as transmissões, e mais a coluna do UOL. Então, assim, e nessa liberdade, a gente faz várias coisas e cada um tem um valor.
Antes eu fazia várias coisas, podcast, site, live, vivo, programa, transmissão, aberta e na fechada, e tinha um salário. Então, assim, é uma liberdade que você fala, cara, eu vou aqui gerir a minha carreira, eu vou ser a minha empresa, e, cara, tá dando super certo, assim, eu tô super feliz. Silvestre, Acho que foi pela coragem. Já que você faz tanta coisa, me faz um pix, tá, Andrezinho? Mas André, uma coisa, você sabe que quando a gente começa, assim, principalmente na televisão, o jornalismo escrito, que infelizmente hoje já não é tão forte, né? Ou pelo menos os jornais todos estão diminuindo bastante o espaço, né? O Estadão até diminuiu de tamanho, né? O jornal super tradicional. Agora o Estadão virou Estadinho, né? Até pelo tamanho. E eu te pergunto, a gente tem sempre os ídolos, né? Sei lá, umas referências que a gente guarda e leva junto para o resto da vida. Né? A pessoa que te dá tanto bom exemplos, você acaba dando aquela referência e você toca para frente. O seu grupo, se é que você teve um, ou teve vários gurus nesse debate de jornalismo que agora você está desenvolvendo e muito bem. Eu costumo brincar que, assim, eu dei sorte que o meu primeiro dia de estágio, eu entrei na TV Globo, né, como estagiário do Sport TV, e eu virei, assim, no meu primeiro dia de trabalho, eu me lembro como se fosse hoje, eu saí do elevador, entrei à esquerda e dei de cara com o Mauro Naves pitando um cigarrinho, naquela época ainda fumava no lugar fechado. E eu tinha assistido uma palestra do Mauro na Casper Libero um ano anterior. E assim, aquela coisa de moleque, né? Você viu o cara uma vez na vida, ele te dá uma palestra, mas você jura que ele é teu melhor amigo. Então, quando eu virei assim e vi o Mauro, eu fui lá, Mauro, tudo bem e tal. E eu me apresentei como se fosse, na maior cara de pau, como se eu fosse amigo dele. E eu entrei abraçado com o Mauro na redação. E o Mauro, esse aqui é o estagiário. Ano passado eu dei palestra para ele, tô ficando velho. Então, assim, ele já me apresentou assim para a redação. E o Mauro foi o cara que eu mais assisti. Foi o cara que eu mais vi trabalhar, e ele era um cara que falava assim, ó, fio, daquele jeito dele, fio, quando você chegar no cara, ó, não fica muito afoito não, vai devagar, chama o cara pro cafezinho, ganha a confiança do cara. Eu me lembro dele me dar um toque uma vez, eu fui buscar o Carlos Alberto Parreira para participar do, então, Arena Sport TV, que era do Kleber Machado. E aí ele falou, Fio, não fica perguntando um monte de coisa para ele de Copa do Mundo e tal, ele deve estar de saco cheio de falar. Fala de artes com ele gosta de pintar e tal. Porra, fiz uma pesquisa de artes, vinha o caminho inteiro com o Parreira falando sobre pintura e tal. E aí, no final das contas, pegamos o trânsito e tal, ele gostou tanto do assunto que depois ele começou a falar do Romário, na época, do Ricardo Rocha, dos caras. Então, assim, o toque que o Mauro me deu é uma coisa que eu levo meio que para a vida. Porque, às vezes, quando eu vou apurar uma notícia e eu vou falar com uma fonte minha, às vezes eu ligo para a fonte para ver como é que tá, e aí, como é que foi o fim de semana, e aí, a família e tal. Às vezes você liga para saber como é que o cara tá, e não para tirar a notícia. Então, quando você precisa da notícia, o cara vai te atender, porque ele vai falar, pô, esse cara não me liga só para pedir favor, ele me liga porque ele é um cara que gosta de mim. Então, criar essas relações, ser uma espécie de relações públicas, eu aprendi isso com o Mauro. Então, eu acho que o Mauro é a minha grande referência. E foi engraçado, porque depois que o Mauro saiu, muita gente começou a falar, pô, o André tem que ser o novo Mauro. E eu fiquei puto da vida com isso, porque eu falei, cara, o Mauro tá lá, ele é ele, ninguém é igual a ninguém. E eu falei assim, eu brinquei uma vez numa roda lá na redação e falei assim, gente, eu não sou o novo Mauro Naves, eu não tenho cacife para isso. Eu prefiro ser o André Hernan mesmo. Os caras, boa, é isso mesmo. Então, acho que a gente tem que deixar os nossos ídolos lá e tem que criar o nosso próprio estilo. E que hoje muita gente, muita molecada que eu vejo de faculdade que fala, pô, você é minha referência, e eu fico feliz por isso, por ter alcançado isso também. O André, quantos anos de transmissão à beira do campo na televisão? Cara, meu primeiro ano de transmissão para valer foi 2009. Em 2008 eu fiz os primeiros jogos de Série B, que o Rizek me deu a chance, e em 2009 ele me bota para cobrir o Barueri, que era o time que estava subindo ali e tal,
e a Série A, e eu fiz jogos grandes, assim, né? Porque os grandes vinham jogar em Barueri, eu aproveitava e fazia o jogo. Então, vou Mais de uma dizer que década. 2009, Mais de uma década. mais. Mas se eu saí em 22... Na beira do campo, né? E tá na beira do campo te dá um contato diferente com os astros do espetáculo, treinadores e jogadores. Dá um respeito diferente. É uma entrada diferente daquela que outros têm, que fazem só as coletivas ou que ficam na cabine. Então, você, ao longo desse período, deve ter feito, digamos assim, uma agenda maravilhosa, agenda no sentido de relacionamento, de capital cultural, de informação, de confiança. Até que ponto isso te municia até hoje? Porque é você que se produz agora, você tem uma grande equipe por trás. Eu imagino que seja muito você. Eu imagino, não sei se é assim. Eu queria que você fizesse uma analogia nesse contexto todo. Cara, é engraçado, porque o campo, né, o quarto e domingo, quinta, sábado, quarto e domingo, o cara olha para o lado e te vê ali, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, gerou muita coisa, né? Eu até hoje, né, quando eu faço Copa do Brasil e Campeonato Paulista, que são os 2 campeonatos que eu faço na beira do campo, eu ainda vou no vestiário tomar um cafezinho com os massagistas, com os maqueiros e tal, porque aquela resenha é maravilhosa, porque os caras contam todas as fofocas do clube, isso é muito. Então, assim, e esses caras são caras que, para muita gente, até repórteres mesmo, né, são caras invisíveis. E essas relações são muito importantes. Então, quando eu vou lá e brinco no Morumbi e falo, vem tomar o cafezinho da Vitória no vestiário de São Paulo, os caras ficam malucos, porra, Andrezinho, não sei o que e tal. Essas relações, elas vão sendo criadas e é importante quando o cara saca que isso é importante para ele, repórter. Então, assim, a minha agenda, a minha agenda com essa coisa de mais de uma década de campo, ela se transformou muito grande. E hoje, no YouTube, além de ter essa memória dos caras que muito tempo me viram na beira do campo e ainda me veem, essa relação ela fica um pouco mais leve. Por quê? Porque o cara fala assim, porra, te vi no YouTube, porra, vi você no Shorts vídeo, que é aquele vídeo curto. Então, assim, a galera se sente ainda mais próxima de você, porque a internet é tudo na palma da mão. O cara assiste um vídeo, um corte de vídeo da rede social, e o cara tá te vendo ali, então você tá muito próximo desses caras. E acho que a internet, essa leveza da internet, me dá uma munição ainda maior com esses caras do dia a dia, porque a boleirada é YouTube, não tem jeito. A boleirada é o dia inteiro vendo rede social e YouTube. Agora, o André... O Garrafa, eu vou entregar, Garrafa, vou entregar para você, mas você que é um pouquinho mais velho que eu, né? Esse privilégio que o André teve, por competência dele também, mas num cenário diferente em relação a um passado não tão distante, muitos outros repórteres tinham, né? Fotógrafos, repórteres, cinegrafistas, quando o pessoal de rádio, de TV, com direito, sem direito, enfim, todo mundo estava ali na beira do campo, e realmente você criava vínculo. Eu tive o prazer de viver um pouco essa época, e tá difícil. Então, se você não é o repórter da transmissão hoje, você não consegue mais esse acesso, né, Garrafa? Está tudo muito mais complicado. Porém, como essa resenha que a gente está conversando, fica claro e evidente que a gente tem que estar se reinventando sempre e atento a todas as mudanças. Quem dormir em outro qualquer barulho está fadado ao fracasso, ao fim, né? Então a gente tem que estar sempre... Estamos aqui nós fazendo uma resenha pela internet. Quando que eu imaginaria que iria acontecer isso? A gente não imagina, mas a gente vai se adaptando, a gente vai se moldando, cada um dentro da sua área, do seu segmento. Agora, o André, eu obviamente você é o mais novo de todos nós aí, né? Tem o Chico aqui, o Silvestre, eu e você. E cada um de nós, a gente tem várias histórias sobre notícias. E você falou da adrenalina, de estar dando notícia e tal. Você, talvez, apesar de ser o mais novo, mas pela característica, você seja aquele que tenha mais histórias a contar desse momento. Fala uma pra gente aí, uma notícia que você deu, que sacudiu o meio, que você fala, puta que pariu, que do caralho que foi, velho.
Todo mundo tem uma, mas fala uma pra gente e se puder, conta esse bastidor pra gente, como é que a notícia chegou até você e tal. É bem legal saber isso. Vou contar duas aqui rápidas e uma aqui pelo inusitado que foi. Teve um dia que eu estava em casa tomando vinhozinho, pô, sexta-feira à noite, tomando um vinhozinho e tal, não sei o quê, pô, fui dormir 2 da manhã. Aí, pô, tô indo lá dormir e tal, aquela coisa, toca meu telefone, Presidente Leco. Aí eu falei, 2 da manhã, caralho, que isso? Pô, aconteceu uma bomba, o Morumbi vai explodir. Aí eu atendi, ô presidente, tudo bem? Tudo calmo? Não sei o quê, pum, cortou. Aí vem o WhatsApp, liguei sem querer. Aí eu pensei comigo aqui, 2 da manhã Arrependeu. é dia na China. O cara pegou e foi ligar para o Hernan e ia ligar para o Hernanes. E aí eu já estava, no dia seguinte, já estava no ar. São Paulo negocia com o Hernanes. Eu não tive dó do velhinho. Seu Leco, gente boa, não tive dó dele. E aí, depois, um tempo depois, ele E o que o Leco falou para você, antes de você falar do segundo, o que o Leco falou para você depois? Não, eu fui em outro caminho. Aí eu não mexi, deixa ele quietinho, ele já me deu a boa. Agora eu vou mas tudo bem, caminho. mas depois confirmou a notícia e tal, vocês chegaram a conversar sobre o assunto ou nunca mais? Não, ele falou, ele falou para os próprios caras lá do São Paulo depois, liguei pro Hernan sem querer e tal, puta, que cagada, fui pegar aqui o Hernan e tal. E aí, porra, se eu não tivesse acordado, eu não ia ver a ligação, aquele vinhozinho que eu estico. Viu, Silvestre? Atende sempre a porra do telefone. Puta que pariu. Mania de ligar e se arrumar. Você sabe que o Leco, quando o São Paulo perdeu o título do Campeonato Paulista de 2019, talvez, gol do Wagner Love contra o Corinthians, eu mudei, né? Mas eu morava até outra semana aqui na frente do CT, e eu tinha vista do gramado, e eu vi o treino do Cuca, e eu dei o time, o Jusilei seria a novidade, e o São Paulo perdeu, e os caras queriam me matar lá dentro, do assessor de imprensa ao presidente. E no pós-título do Corinthians, o Leco cruzou comigo no CT mesmo e falou, a culpa é tua, que São Paulino é você. Falei, eu não misturo as coisas não, eu tenho 30 anos de prestação para pagar e vocês fecham o treino e a culpa é minha. E a segunda, Hernan? Conta mais uma. O Chico vai gostar, ou não. Aliás, está fazendo 10 anos, quando a gente foi atrás do Amarília lá no Paraguai. Fiquei 9 dias no Paraguai atrás do Amarília. Tinha saído aquela denúncia na Argentina de que ele estava favorecendo o Boca e um esquema de pegar uma ligação lá de dirigentes da arbitragem com a AFA, né, Associação de Futebol Argentino. E aí a gente foi atrás, né, do Amarília. E eu me lembro que, óbvio, ele não queria dar entrevista, se fechou para todo mundo e a gente foi montando um quebra-cabeça. 9 dias atrás ali, e a gente conseguiu ficar próximo de um amigo do Amarília, que era um bandeirinha aposentado que virou cabeleireiro. Eu cortei o cabelo 3 vezes. O grafista cortou o cabelo mais 2. O produtor foi fazer até a cutícula. E a gente aqui, ó, porra, e o cara era bom de resenha. Eu quero ir no Carnaval do Rio. Eu falei assim, camarote Brahma para você na Sapucaí, irmão, tá garantido, me ajuda. E aí ele falou assim, ó, vou te dar uma dica, ele tá correndo num parque às 6 da manhã. Vai naquele parque porque ele tá indo lá. O carro dele é um Citroën branco, placa final 24, me lembro. Vai lá que é certo. Aí a gente foi, ele não apareceu no dia. Ele treinou à tarde, e a gente tinha ido para um outro lugar e desencontrou. E aí o cara falou, e a gente ligou pro cara e falou, será que você se enganou? Tá de sacanagem? Qual que é? Já tava com intimidade com o cara mesmo, né? Já tava falando, tá de sacanagem, porra. E ele falou assim, cara, ele treinou à tarde, mas amanhã é certo que ele vai estar de manhã. E aí era o último dia, porque a chefia já estava falando, não, 8 dias aí rodando, não conseguiu nada, parabéns para vocês, mas volta. Aí eu falei, não, temos uma chance, vamos, de manhã. Era 2 da tarde o voo da volta. Chegamos lá, 5h50, ainda estava escuro. Aí chega o carro do Amarília. E aí ele sai do carro e eu falei para o cinegrafista, sai gravando tudo, mete a câmera na cara dele. Se qualquer coisa a gente tem ele negando, não querendo falar, a gente tem pelo menos uma história. E aí a gente fez um pouco de teatro ali,
o cinegrafista já chegou gravando, não sei o quê, papapá. Eu venho por trás e falo, Felipe Silveira, o cinegrafista, eu falei assim, porra, Felipe, para de botar a câmera na cara do seu Carlos Amarília, ele não é um bandido. Porra, que isso, cara, isso não é jornalismo, vamos conversar com ele aqui. Pô, pede desculpa para ele. E eu falei, cara, reca tudo. E aí ele, desculpa, seu Carlos, desculpa, não, eu falei, não, fica tranquilo, Carlos, me desculpa por ele, a gente veio do Brasil, estamos aqui há 9 dias e a gente quer botar uma pedra no assunto. A gente está aqui querendo ouvir a sua versão. Se você é um cara... Estilo Abel Ferreira! Isso aí é o estilo Abel Ferreira. Vencer, conseguir o resultado, peitando. Continua, André. E aí ele falou assim, bom, eu não tenho nada a ver com isso, essas denúncias estão falando são mentirosas, caluniosas, tem um monte de gente da imprensa atrás de mim, me ligando de madrugada, eu não aguento mais. Eu falei assim, olha, eu trabalho na TV Globo, você, na época ele era casado com uma brasileira, você conhece a TV Globo, é um canhão, se você falar lá e se defender, põe uma pedra no assunto, é melhor para você, eu estou aqui há 9 dias tentando isso e acho que agora é a sua grande oportunidade. Aí ele falou assim, tá bom, eu falo. E aí ele reconheceu os erros de impedimento e do pênalti, mas falou que estava fora de qualquer tipo de esquema. E a entrevista, porra, foi uma bomba e tal, repercutiu toda a América do Sul a fala deles, e foi muito legal. E a gente teve uma estratégia ali de guerra, né? Porque a gente tem que usar nossas armas. Eu voltei para casa com o cabelo tudo cortado, mal cortado e tal, enfim. Mas conseguimos. O importante foi conseguir. O barbeiro amigo dele era um péssimo barbeiro, mas uma ótima fonte. E eu também fiquei atrás do Amarília. Calma aí, Garrafa, rapidinho. Porque aquele dia eu estava trabalhando no Pacaembu e todos os repórteres num outro cenário, né, de um pouco mais de liberdade, esperando a Amarília sair pela porta ali do saguão, né? E eu saquei, por conta de amizades com porteiros, seguranças e tal, que ele ia sair por cima, pelo gramado, pelo vestiário, e a polícia pegar ele lá do outro lado, ele ia pelo portão principal, lá do oposto. Eu e Roberto Carmona fomos atrás dele, celularzinho, o Carmona com o microfone da Rádio Transamérica, saudoso Carmona, e 3 policiais escoltando ele, só nós dois. Seu Amarília, alguma declaração? Papapá, papapá, papapá. E aí, para terminar, ele não falou nada, e um dos policiais espraiou gás de pimenta para trás, assim, sem eu perceber, e de repente eu e Carmona ficamos sufocados. Agora, deixa eu aproveitar, porque como diz o Chico Lang, repórter é repórter sempre, né? Eu vou morrer repórter. Aí o André conta esse bastidor legal e eu não vou deixar passar a pergunta. Ok, o Amarília falou sobre os erros, mas negou o envolvimento no esquema. Aí tinha a gravação, né? Acho que era do Grandona, não sei, o pessoal né? Falando tal do esquema, que o árbitro estava dentro do esquema e tal. Ele te convenceu que ele não estava no esquema? Cara, você sabe que ele me convenceu, porque ele falou assim, olha o meu carro. Ele falou assim, você acha que se eu tivesse esquema, não estaria com um carro de luxo? E o carro dele era um carro popular, assim, um carro, não era um carrão, assim, não era aquelas naves lá, sabe, que a gente vê. A gente chegou aí na frente da casa dele, era uma casa ok, não tinha luxo nenhum, a não ser que ele guardou isso aí e vai usar depois, mas assim, não acredito. Me pareceu que ele estava muito incomodado mesmo com essa questão da denúncia. Ele falou, cara, eu errei, eu estava encoberto ali, eu não vi o Sheik, o Caruso botando a mão na bola quando o Sheik tenta sair dele. Aí ele joga no bumbum do Bandeira. Ele falou, cara, o impedimento não tinha como eu ver, isso aí foi um erro do Bandeira. Como é que eu não vi ali, eu não estava na posição de ver, quem errou foi o Bandeira, e eu divido com ele esse erro. Então, assim, ele falou, vi várias vezes o lance e aconteceram erros, né? E ele fala, só que desse negócio do esquema é mentira, eu tô fora, não recebi nada, nunca falei com esses caras, não sei de onde eles tiraram isso. Enfim, me pareceu, assim, uma fala muito, muito contundente e convincente. Me permita, prometo. Eu vou passar pro Chico, eu quero passar pro Chico. Porque sabe o que acontece? Tá com um pouco de ruído agora. Às vezes, o juiz está vendido e não sabe. Às vezes, o juiz está vendido e não sabe. Deixa eu vou colocar o Chico na roda. Vou me fazer de apresentador agora do Mesa Redonda. Chico Lang,
Tá aí todo o bastidor, a reportagem do André Hernan, que ouviu a Marília. Ele entende, o próprio repórter entende que não houve esquema, e sim foi um equívoco. Você acredita no Amarília? Ou ele meteu a mão no seu Corinthians porque estava comprado, Chico Lang? Meteu a mão no Corinthians porque estava comprado. O cara se vendeu. Evidentemente que essa reportagem que o André Hernan fez, e eu me lembro bem, ela livrou um pouco a cara dele. Acabou livrando um pouco a cara dele, porque finalmente ele falou. Não é porque o André foi bonzinho com ele, é que o André deu voz para ele falar, né? Coisa que ele não estava, ele estava quieto, estava fugindo. E o cara, quando está quieto e está fugindo, é porque deve alguma coisa, né? E eu acho que ficou claro que ele prejudicou o Corinthians. Foi aquele ano que o Corinthians, né, teve aquele negócio lá do Kelvin Espada, que a Gaviões acabou matando lá o torcedor da Bolívia. Isso pegou muito mal e, com certeza, tomaram muito em cima. E ele só foi ordens. Agora, é gozado que eu estou aqui, vocês estão conversando, André Hernan, o Silvestre e o Osmar Garrafa. Os 3 maiores repórteres da televisão brasileira, né? É uma coisa assim, e eles estão em sequência, né? André, o Silva e o Garrafa. Isso é o sonho de qualquer editor, né, de televisão, de jornal, ter esses 3 caras trabalhando na reportagem para você, né? E eu tive o privilégio de trabalhar com 2, o Silva e o Garrafa. E o André Hernan, eu também fui secretário de redação, a gente fica imaginando, caramba, esse é o sonho de qualquer cara nessa posição de chefia, porque você dá a bola quadrada e a bola volta redonda, né? É um negócio assim impressionante. Eu estou aqui olhando, vendo de coisas que eu fiz quando eu tinha cargo de chefia, e, eu adoraria ter, adorava e adoro, ou adoraria ter 3 repórteres desse nível trabalhando comigo. Que aí é fácil, né? Aí é fácil. A notícia vem. E vem quente. A notícia vem quente. Porque vocês são brigadores, lá atrás, não se contentam, né? Com aquilo que está lá colocado, postado, né? Tido como oficial, e vão atrás para quebrar a linha, né? Pois a gente fala, o jogador quebrou a linha. Vocês cansados de quebrar a linha do jornalismo, né? Cansados de quebrar. E eu fico muito satisfeito com isso, porque assim eu olho e vejo que o jornalismo não acabou, né? Porque vou te contar uma coisa, meu caro Hernan, Silva e Garrafa. Ultimamente é uma decepção atrás de decepção. Porque geralmente ninguém se prepara direito para exercer esse cargo de repórter. Hoje a gente vê vários garotos lá trabalhando com a gente na TV, e vou te dizer, eles acham que é só botar uma roupa, ser bonitão e ir para o ar que está tudo resolvido, quando a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é. O André Hernan é baixinho e sempre com belas matérias, porque é competente. O Silva é meio doido, mas ele vai para cima porque ele é competente. O Garrafa, então, ele se vale, né? O Garrafa é pegar... ontem a gente estava analisando o cara mais nervoso que o Caleri faria com o Abel Ferreira ali na beirada do campo. Eu fiquei imaginando se fosse com o Osmar Garrafa. O Abel ia para o hospital, cara. O Abel ia para o hospital, o Garrafa não ia ficar aqui. Pega o celular do Garrafa. Pegar o celular nem fudendo, né? Bem do jornalismo brasileiro, né? São firmes e fortes em ação. Porque hoje em dia, eu vou te contar uma coisa, cara do céu. Nossa. Ô, Chico, isso é muito verdade.
claro que é verdade, né? Você está falando, é verdade mesmo, e eu estou vivendo com uma geração na faculdade de 18, 19 anos, eu não estou falando mal dos meninos nem nada, mas realmente falta ralar um pouco o joelho e a bunda, como diria o Tite, ralar a bunda no gramado, cara. Eu carreguei cabo, não sei o que, mas não estou aqui para falar de mim. O Garrafa também já teve as aventuras dele, continuamos a ter, e eu lembro do André Hernan, com quem eu nunca trabalhei no dia a dia, mas a gente percebia isso. Vendo o trabalho dele na tela, né? Puta, esse moleque, ele não para. Ele é uma máquina. E teve um dia, André, que você entrou no jornalismo, não era no esporte. Porque você tinha tanto tesão pelo que você faz, como repórter mesmo, é o sangue, né, fervendo aqui, que teve um dia, não sei o que aconteceu na Marginal, você devia estar em deslocamento para um treino do Corinthians, alguma coisa assim, você parou, subiu o link, deu um boletim de trânsito, de prestação pública. Cara, eu não vejo as pessoas com essa visão hoje. Sinceramente, eu não vejo. Não, e foi engraçado que esse dia eu estava indo pro Corinthians e um helicóptero pousou na Marginal, fez um pouso de emergência. Parou Isso. toda a Marginal. A gente ficou lá meia hora parado no mesmo lugar. Falei, gente, isso aqui não é normal. Aí o cara desligou o carro, começou a ouvir som. Falei assim, vai ouvir som porra nenhuma, desce com a câmera, vamos embora, vamos ver o que está acontecendo. E aí a gente fez lá um boletim e tal, e falou assim, ó, liguei no jornalista e falei assim, ó, manda um motoqueiro aqui, porque tem notícia, tem imagem, temos entrevista, temos tudo, vou fazer um boletim e se vira. Entrou em todos os SP da vida aí e tal, e no Jornal da Globo à noite. E era uma coisa assim que eu falei, gente, tô derrubando a pauta aqui do esporte, porque o negócio aqui é prestação de serviço, um helicóptero que pousou de emergência na Marginal Tietê. Aí os caras, não, porra, vambora e tal, é isso aí. Então acho que é aquela coisa do sangue, não tem jeito, acho que o sangue ferve. E não tem hora, né, André? E não tem hora. E não tem hora. Não tem hora. Assim, né? Não é a minha editoria, já bati o cartão. Quantas vezes eu de madrugada indo passear quando eu trabalhava em rádio, cara? Deu um problema na minha. Tava indo pra praia. Puta, me põe no ar que eu entrava no ar. Porque a gente ama essa. É uma cachaça. Então, mas assim, eu vejo muito parecido. Muito parecido como vocês. Para não escapar, eu era secretário de redação da Folha da Tarde. E eu mandei um rapaz fazer uma matéria um pouco pertinho de Guarulhos. E aí, de repente, eu estou lá de manhã e eu escuto que caiu um avião de carga ele foi pousar lá no aeroporto de Cumbica e ele acabou pousando errado, um erro gritante, caiu em cima de uma favela e ele pousou na pista. Bom, aí, de repente, o rapaz chega lá e eu falei assim, oi, fulano, você trouxe a matéria do avião? Ele falou assim, que avião? O avião caiu na Marginal agora, caiu em cima de uma favela e o cara conseguiu aterrissar no aeroporto de Cumbica. Ele falou assim, não, eu não vi avião nenhum. Eu voltando e eu acabei achando melhor voltar para a redação. Aí eu virei e falei assim, então faz assim, pega as tuas coisas, vai lá no departamento pessoal e pode ir embora, que eu não quero mais você aqui. Vai ser na puta que te pariu. Expulsei o cara da redação. Se eu fizer isso hoje, né, eu vou, nossa, vou me lembrar. Mas, nossa, cara, quase bati o cara. Quase bati o cara. Porque caiu um avião na cara dele e ele não foi fazer a matéria do avião, caralho. Então, quer dizer, deu um estudo, o cara não ia embora, não queria nem conversa. Sabe? Porque, Então, pelo amor de Deus, né? O Garrafa, você vai fazer a última colocação, porque o André Hernan, apesar da veia jornalística, ele tem que buscar a filharada na escola daqui a pouco, ou em algum evento aí que ele já tinha marcado comigo. Mas, André, se acontecer algo pelo caminho, você, por favor, suba a anteninha do seu celular e dê a notícia. Garrafa, para passar a régua com este monstro, André Hernan. Ô, baixinho grande, gigante. Eu concordo com tudo, muito do que disseram vocês sobre essa nova geração, porque o jornalismo ele virou um pouco de glamour, então muita gente que hoje entra numa faculdade de jornalismo está pensando muito mais no glamour
da rede social, da televisão, e poucos entram pensando em jornalismo. Na nossa época, quando a gente ia fazer lá matrícula para fazer vestibular na faculdade, deixa eu fazer nessa faculdade porque lá tem o Márcio Bernardes, lá tem, tem jornalista, tem cara da área. A gente queria se aproximar dessas pessoas para a gente poder crescer. O André, né, que é mais novo que a gente, o André teve esse comportamento. Assim que ele entrou no meio, o André ele foi se inserindo nos grupos, ele foi se aproximando, buscando conhecimento. A vida é assim. E hoje, a gente está fazendo todo dia. A gente vai, deixa eu conhecer um pouco de internet. A gente vai se encostar também nos mais jovens e há essa troca. Então, eu não vejo como terra arrasada. Não, tem muita gente boa. O sistema não favorece também para que se apresentem novos bons repórteres, porque você não consegue entrevistar ninguém, tudo é muito rápido, é tudo muito instantâneo, e isso há um prejuízo, sim, na reportagem, mas tem gente boa e a gente tem que ter o olhar clínico para estar atento a essas pessoas que têm isso na veia, que é nosso, é nato, e claro que tem aí, espalhado por aí, alguns desses misturados com o pessoal do glamour. Mas o Andrezinho, com certeza, ele cumpriu tudo à risca, esse sucesso, que papo legal. E a gente sente falta hoje com esses treinamentos fechados. A gente se encontra agora para fazer uma resenha boa como essa. Que prazer gostoso da gente estar falando da nossa profissão, né, com profissionais, cada um tem a sua história. E o André vem aí com essa avalanche, como baita convidado. O Chicão recebeu um elogio do Chico Lang, que tem uma história gigante no jornalismo. Fazer um elogio, para mim, eu já ganhei meu dia hoje, não estou fazendo média, não. E feliz de estar com vocês. E um beijo para o André, não quero nem fazer pergunta. Sucesso. Continua nessa, meu irmão, que eu fico feliz demais de ver você subindo cada vez mais, exemplo para essa moçada. Quem quiser fazer jornalismo, bom, com glamour, com tudo que você pode imaginar, com rede social, com internet, com rapidez, tá aqui, ó, exemplo, tá aí o André. Que a gente também dá umas cacetadas por aí. E é legal porque, assim, independe do veículo, né? Até ontem eu estava na televisão hoje eu desenvolvo a mesma coisa. O Silvestre participou da coletiva, e outro dia, né, eu fui citado lá por um bastidor que eu contei, num cafezinho que eu tomei com um árbitro. Eu já estava na internet, né? Eu tomei um cafezinho com o árbitro, aí você vai, papo vem, aí como é que tá a família e tal. Mas e o Abel? Os caras, Abel tem que chegar já coibindo, tem que chegar já dando um amarelo. Ele não pode crescer, é o papo entre os árbitros lá da árbitro FIFA. E eu contei isso numa live com o Thiago Leifert como bastidor. Porque, assim, o cara que conversou comigo, ele sabia que ele estava conversando com um jornalista. Ele não estava conversando com um amigo dele, ou um assistente, ou um motorista, ou um assessorista. Ele estava conversando com um jornalista. E aí eu falei, cara, eu não sei guardar notícia. Se for para guardar notícia, eu não saio de casa. E aí eu contei isso e acabou o vídeo viralizando, chegou no Abel e foi um dos temas da entrevista coletiva. Então, assim, acho que a gente tem que ser jornalista 24 horas por dia. Acho que a gente 24 horas por dia. Exato. 24 horas por dia. E não vou mudar. Ô, André, então só para fechar, eu que sou um abelista de carteirinha e reconheço no Abel um cara também exagerado no comportamento, mas eu tenho empatia, eu compreendo, eu sei como ele se sente, porque eu tenho o DNA bem parecido. Até brinquei hoje que eu tenho, além do sangue português, o sangue italiano, e sou muito competitivo em tudo que eu faço, né? E às vezes a gente fica cego mesmo, passa de limites. Mas o Abel, apesar de cometer excessos, ele é perseguido, isso aí tá claro pela fonte que te passou. Muito claro, para mim ficou nítido, assim, até eu falei no vídeo, um pouco de má vontade, de saber entender um cara que é quente ali na beira do campo, que extrapola o limite, é verdade, mas que é um cara que tá ali de uma outra cultura também, né? Eu costumo falar assim, poxa, a lógica portuguesa, o que é a lógica portuguesa? Você pergunta para um português, tem banheiro? Ele responde, tem. Aí, mas não falaste onde é? Eu passei por isso, cobrindo a seleção portuguesa. Eu cheguei no CT lá de Portugal, perguntei para o rapaz, por favor, tem banheiro? Tem. E o cara ficou quieto. Então é uma outra cultura, e parece que o cara é extremamente grosso. Pode existir essa má vontade da arbitragem, mas por que também ter boa vontade com o Abel se ele não tem boa vontade com os árbitros? Então é uma via de duas mãos aí.
Sim, né? Então, sim, não, sim. vamos pensar no Abel. Abel não pensa na arbitragem, não, velho. Ele e mais uma penca. Ele e mais uma penca de treinadores. O Klaus é bonzinho. Tudo bem, ele e mais uma penca de treinadores, mas esse é motivo para um outro programa, senão o André não vai buscar as crianças sei lá onde, no parquinho, na escola. Caraca, eles estão no futebol lá, que é uma aula extra, e é o futebol, e acaba daqui a 15 minutos. Vai lá, André. Obrigado, meu querido. Obrigado, Chico. Obrigado, Garrafa. A gente pode repetir, fazer um segundo tempo mais para frente, Andrezinho, pode ser? Beijo para vocês aí. Vamos bater as agendas aí, pô, falar sobre profissão, resenha, falar sobre os causos é maravilhoso. Obrigado. É legal pra caramba. E em breve aqui pelo no Mesa convite. Redonda, hein, Andrezinho? Estamos te esperando, hein? Pô, vambora, é só me convidar, domingo à noite, maravilhoso, tô dentro.